Pessoal, agora faremos a parte 2 desta videoaula, né, em que estudamos inicialmente a desigualdade triangular, a prova, a interpretação geométrica e outra desigualdade que surge, né, na prova dessa desigualdade triangular foi a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Então, e também foi definido nesse vídeo 1 a perpendicularidade entre vetores, né? E olha só para te lembrar. Então, vamos supor aqui duas linhas que são perpendiculares, né? E que essas duas linhas se encontram em O. Aqui L1, ó, L1, então L1 e essa aqui L2. E aqui o ângulo entre elas é 90 graus, né? Beleza. Então, π meio. Agora, se sobre essas duas linhas descansam dois vetores não nulos, digamos U e digamos que aqui é V, então nós definimos a perpendicularidade de dois vetores como através das linhas sobre as quais esses dois vetores descansam. Então, decimos ou diremos que dois vetores U e V são perpendiculares se somente se, né, eles descansam respectivamente sobre duas linhas, né, com ângulo recto. Beleza. Mas nessa aula fizemos mais ainda, né? Além de definir esse conceito de forma geométrica, né, de perpendicularidade entre dois vetores através de linhas, nós fornecimos um critério geométrico, né? E esse critério geométrico decía, oh, duas setas geométricas são perpendiculares se as cabeças desses vetores, né, têm produto ponto igual a zero. Então, isso era suficiente para determinar a perpendicularidade entre dois vetores, entre duas setas geométricas. Agora, nós queremos definir ângulo entre vetores, não necessariamente os vetores dados têm que ser perpendiculares, né? Agora nós queremos definir ângulo entre vetores, né? E a ideia seria, será que esse conceito pode ser definido através de rectas, como no sentido anterior? Como dados dois vetores, U e V, né? Então, será que eu posso definir o ângulo entre eles através dos ângulos que determinam duas rectas sobre as quais eles dois descansem? Então, por exemplo, se U é esse aqui e V é esse aqui, opa, e V é esse aqui, V, né? Então, eu quero definir o ângulo entre esses dois vetores, né? A partir do ângulo das linhas, né, sobre as quais esses dois vetores descansam. Beleza? Assim como foi definido a perpendicularidade entre dois vetores, né? Acontece que há uma dificuldade, né, nesse quesito. Por quê? Porque se tu tens duas linhas, essas duas linhas, né, determinam quatro ângulos. Sendo assim, tu vai ter que fazer uma decisão. Porque se essas duas linhas determinam quatro ângulos, digamos, um deles seria esse aqui, outro deles seria esse aqui, né? Outro desses ângulos seria esse aqui, né? Outro seria esse aqui, né? Então, aí já levo três ângulos. Então, a ideia é, bom, como definir o ângulo entre dois vetores, né? Se esses dois vetores descansam sobre linhas não paralelas que se intersectam em O. Porque si esas duas líneas no paralelas y que se intersectan en O determinan cuatro ángulos, ¿cómo entonces definir o ángulo entre esos dos vetores si há quatro? Então a ideia é que nós temos que fazer uma escolha. Então, eu te apresento aqui, né?
Yo, por ejemplo, te presento un PDF. Vou começar, né? Supondo duas linhas L1 e L2, como tu tá enxergando. Ese diseño dice que las líneas están en un plano, ¿no? Por ejemplo, podrían estar en R3, más aquí para fixar una idea, están en un plano cartesiano, se intersectan en O, y esas dos líneas no son paralelas. Infelizmente yo diseñé las como que pareciendo perpendiculares, más eso no tiene nada, o sea, no sería una condición que necesariamente tenga que ser cumplida, ¿no? La idea es que son dos líneas no paralelas que se intersectan en O. Entonces, la idea es que esas dos líneas determinan cuatro ángulos, ese aquí, ese aquí, ese aquí y ese aquí. Entonces, ¿cómo escolher o ángulo que usaremos, né, para definir o ángulo entre dos vetores dados? Então, vamos lá. Então, a ideia é que vamos supor dois vetores, U y V, né, no nulos, que descansen sobre L1 y L2 respectivamente. Entonces, digamos que U descansa en L1 y V descansa en L2. Entonces, ese diseño, por ejemplo, U podría ser ese aquí, ¿no? Digamos. Eso aquí es O, ¿no? Aquí U. Y digamos que V sería ese vector aquí. Opa. V, ese vector aquí. Entonces, ¿cuál ángulo escogí? ¿Cuál ángulo escogí? Entonces, la idea es que en sí, esos dos vectores determinan dos ángulos. Un deles es ese aquí, ¿no? Y otro sería ese aquí. Entonces, la idea es que dos vectores ancorados determinan dos ángulos. Tal que a suma de esos ángulos te da 360. Eso te muestra un diseño aquí en GeoGebra. Y ahí, deixa ver, GeoGebra aquí. Ok, entonces vamos lá. Voy a mostrar un diseño. GeoGebra. Olha aqui, isso aqui é um exemplo de ángulos entre dois vetores, U e V. Acontece que esses dois ângulos não estão, esses dois vetores não estão ancorados, né? E a ideia é que eu estou definindo, né, ângulo entre vetores que estão ancorados, mas a ideia, né, não necessariamente teria que ser isso, mas como eu disse, não, neste curso, se os vetores estão livres, crie copias de esos vectores y ancóreos, de tal forma que todos los vectores que nos estudiamos en este curso tengan un P común, que O, ¿no? Eu só estou fazendo isso para considerar vetores com um P comum. O P comum é o O. Então, por exemplo, vou tirar isso aqui, né? Vou tirar a etiqueta, tiro a etiqueta desse para não confundir. Então, esse aqui seria o W e o GeoGebra está chamando esse de A. Então, esses dois vetores descansam sobre linhas, aqui, ó. Linha, 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 linha. Então, tu disse, bom, essas duas linhas determinam quatro vetores, beleza? Mas em si, os dois vetores dados, né, determinam dois ângulos. Um deles é esse aqui, ó. Eu já marquei um deles com GeoGebra. Esse aqui, eu vou colocar maiorzinho. Estilo, tamanho. Y tú estás observando que a medida de ese ángulo es 58.54 grados. Ahora, a otro ángulo, ¿no?, que sumado con ese aquí te da 360, que es ese ángulo aquí que llamaremos, por ejemplo, de externo. Ese ángulo aquí, ¿no? Vamos a colocar ese ángulo aquí con otra estilo, tamaño. Opa. Ok. Entonces, dos ángulos. Entonces, nos vamos a enfocar en dos ángulos, tais que a suma de esos ángulos sea 360.
Entonces, la suma de ese ángulo con ese ángulo da 360. Ese aquí podríamos llamar de interno, ¿no? Y ese aquí podríamos llamar de ángulo externo, ¿no? Determinado por esos dos vectores. Ese vector aquí descansa sobre esa línea y ese vector aquí descansa sobre esa línea. Entonces, la idea es, bueno, yo quiero definir un ángulo entre vectores, ¿no? A través de los ángulos determinados de las líneas sobre las cuales esos dos vectores descansan. Entonces, yo te digo, bueno, una línea determina 4 ángulos. Foca, concéntrate en aquellos dos ángulos que tengan suma 360. Una vez que tú haces eso, ¿no? Tú vas a escoger de esos dos ángulos aquel ángulo menor. Pues aquí un mayor, menor. Entonces tú escoges aquel ángulo, aquel menor siempre va a ficar entre 0 y pi. Entonces escolia o foque en dos ángulos que sumen 360 y escolia aquel que está en un intervalo 0 pi. Beleza, então vamos lá. Eu vou movimentar isso aqui, eu vou movimentar aqui, isso aqui não me interessa, eu vou movimentar esse aqui. Por exemplo, está aqui. Então, esse vetor e esse vetor descansam sobre essas duas rectas que se cortam aqui em O. Os dois vetores, né, determinam dois ângulos. Tal que a suma desses ângulos te dá 360. Aí qual eu devo escolher? Escolhe aquele ângulo entre 0 y pi, o sea, entre 0 y 130. En ese caso, el ángulo que tú escolienes es ese aquí, o ángulo que en grados corresponde a 143.29. En ese caso, tu marca el ángulo. Ese aquí es el ángulo que tú vas a escoger. Ah, eso aquí. Oh. Por ejemplo, V y W, dos vectores, descansan sobre esa línea que tú estás viendo, sobre esas dos líneas. Ahí tú marcas los ángulos, ese ángulo aquí y ese ángulo aquí, y tú vas a escoger cuál. Un menor de esos dos ángulos. Un menor de esos dos ángulos siempre está en un intervalo de 0 a pi, de 0 a 130. Entonces tú escoges ese aquí. De nuevo, ¿no? Ese ángulo interno, ese ángulo externo, a suma de esos ángulos te da 360. Tú escoges un menor de esos ángulos. Y un menor siempre está en un intervalo de 0 a pi. Es eso que nos vamos a hacer siempre. Ahí está la explicación, ¿eh? Yo no voy a entrar mucho en eso ahí, ¿no? Porque se supone que es un tema que tú vio en geometría analítica o en álgebra lineal, mas mesmo así yo te doy la explicación. Entonces, la moral de la historia es esa aquí. Yo te presento con diseños, aquí te presento dos vectores, U, digamos aquí U y V, ahí ellos determinan dos ángulos, ese aquí y ese aquí. La idea es que tú tengas que dos ángulos que suman 360. En ese caso, tú escoges que un menor de esos ángulos, un menor siempre está en un intervalo de 0 a pi, pi en radianos. Ah, por ejemplo, aquí, en esa situación. Entonces, no es tan evidente cuál de los ángulos tendría que escoger. Mas, como ya yo te coloqué aquí 209, ¿no? Ahí tú tienes que procurar un ángulo que sume con eso aquí 360. Si este ángulo aquí es mayor do que hizo aquí, ¿no? Para no un número real más, bueno, entender un mayor en qué sentido. Entonces, tú escolhes. Si ese aquí for un mayor, si es menor, tú escolhes. La idea es que un menor siempre está en 0 pi, por tanto, ese no puede ser un ángulo escogido, tiene que ser ese aquí, porque un menor, los ángulos siempre están en un intervalo 0 pi, pi radianos, ¿no? Y aquí,
Aqui está U, aqui está V, né? Então, a ideia é que há dois ângulos aí, um 360 graus, outro 0 graus. Qual escolhe? Aquele de 0 graus. E aqui? Aqui está U, aqui está V, né? Paralelos com sentidos opostos. Os dois ângulos, nesse caso, né, coincidem. Então, não há nada que fazer, né? Tu escolhe. A escolha é a de 180. Aqui, nesse caso, a escolha é a escolha de 0 graus. Beleza? Então, olha só. Digamos que eu te dou dois vetores. Digamos que están así, ¿no? Y digamos que están así. En R3, aquí U, aquí V. Entonces, ya tú sabes, eles determinan dois ángulos. Esse aqui e está o outro aqui. Então, teta e esse aqui, alfa. Então, a ideia é que teta mais alfa te dá quanto? Te dá 360 graus. Se a medida fosse em graus. Se fosse em radianos, daria 2π. Então, a ideia é que tu vai escolher o menor. Nessa suma, tu escolhe o menor sumando em graus, né? E o menor se supõe que sempre está no intervalo 0π. Então, nesse caso, parece que o ângulo entre U e V, que é a notação que vamos usar nesse curso, é θ. Beleza? Aí tu marca, né? Θ é o ângulo entre os vetores U e V, né? Isso aí no sentido geométrico tu marcou. Tu faz a marcação, faz a tatuagem entre U e V. Essa tatuagem θ indica o ângulo entre esses dois vetores. Mas a ideia agora é como calcular. A pergunta é como calcular, como calcular tal ângulo entre U e V. Então agora, né, passamos ao mundo algébrico. Já resolvimos a questão de ângulos entre vetores desde o ponto de vista geométrico. Então, só para resumir, os dois vetores ancorados, ambos não nulos, eles determinan dois vetores. Esses dois vetores são tais que, esses dois ângulos, são tais que a suma deles te dá 360. Qual escolhe? Escolha o menor ângulo dessa suma. E o menor ângulo nessa suma sempre se está em radiano, é um número real que está entre 0 e π. Se os vetores são paralelos com o mesmo sentido, o ângulo é 0. Si, por ejemplo, los vectores son paralelos más con sentidos opuestos, o ángulo es 360. Beleza? Mas agora é como calculá-los. Então, a ideia, né, é que se, por exemplo, a cabeça de U é A e a cabeça de V é B, então há uma relação entre θ e as cabeças dos vetores. E a relação é que o cosseno do ângulo que esses dois vetores determinam é igual a quê? A um número real. Qual número? Esse aqui. A uma relação que se satisfaz. Isso aqui é verdadeiro. Eu vou colocar melhor isso aqui, que ficou meio estranho. Ah, agora rolou isso aqui. Meu Deus, o negócio passa, né? Tá nas melhores famílias. Ok, melhor fazer de novo, porque cosseno
teta, né? Sería A punto B. Y sería aquí norma de A, norma de B. Ok. Y esa relación permite encontrar o ângulo a través da inversa do cosseno, a través da inversa do cosseno. O teta. Esa relação que tu vai usar, né, para encontrar ângulo entre vetores dados, né? E por fim, vou voltar ao PDF. Essa relação, né, dá para provar. Dá para provar que isso aqui é verdade, né? Que essa relação existe. Aí, né, na figura te explico, faço mais explicações. Por exemplo, aqui aqui te digo, né, que, por exemplo, se te peso para ti calcular o ângulo entre U e V, sabendo que a cabeça de U é 2 e B, a cabeça de V é o vetor, é a lista 1, 2, 1. Pronto. Então, tu dices, esses dois vetores determinam dois ângulos. Esse aqui, alfa, e esse aqui, teta. A suma de teta mais alfa te dá 360. Mas tu foca naquele ângulo menor. Y ese ángulo menor siempre está en un intervalo de 0 pi. Entonces tú marcas. Entonces marcado está. Ese es el ángulo. Mas yo quiero saber cuánto ese ángulo mede. Entonces tú aplicas a relación. Yo sé que coseno de teta es A punto B sobre tamaño da lista A, tamaño da lista B. Tú pasas esa continha yo fiz aquí te da 5 sextos. Uma vez que tu tenhas esse número, tu dices, bom, então qual é o ângulo cujo cosseno é 5 sextos? Para resolver essa pergunta, tu tem que fazer a função inversa do cosseno. Então, fazendo o arco cosseno de 5 sextos, tu encontra aquele ângulo cujo cosseno corresponde com 5 sextos. Beleza? É isso. Por fim, eu te apresento aqui um diagrama, né, que tu tem que lembrar. Esse diagrama mostra uma forte relação entre álgebra e geometria. Há uma relação entre a álgebra e a geometria. Então, por exemplo, ¿qué te dice? Aquí te presento dos vectores. Yo aquí U y aquí V. Entonces, se supone que si las cabezas de esos dos vectores son tales que ese número aquí te da -1, esa información algébrica, ¿no?, te dice alguna cosa sobre el ángulo entre los vectores. Entonces, resulta que el ángulo entre los vectores es pi, un ángulo plano. O yo no sé cómo que llaman aquí, tal vez no sé si es plano. No sé si es otro nombre, mas é pi. Beleza. Agora, digamos que as cabeças, né, desses dois vetores são tais que esse número te dá entre 0 e -1. Se isso se tem, o que diz, qual é a informação geométrica que isso te dá? Te diz que o ângulo entre U e V é obtuso. Beleza? Agora, se o produto ponto entre esses dois vetores não nulos te dá 0, é porque o ângulo entre esses vetores, U e V, é recto. Então, o que estou falando é que números te dão informações de geometria. Se as cabeças do vetor U com a cabeça do vetor V tal que esse número aqui te dá maior do que 0, então qual é a informação que isso te diz geometricamente? Bom, me diz que
o ângulo entre A e B é agudo, ou seja, está entre 0 e π meio. Por outro lado, se esse número aqui te dá 1, quer dizer que os vetores que U e V são paralelos e têm o mesmo sentido. Então, uma forte relação entre álgebra e geometria. Eu construí uma ponte, né? Ou uma informação eu construí uma ponte, né? E me conecta a dois mundos. Aqui o mundo da álgebra e o mundo da geometria. Então, se tenho uma informação algébrica, isso me dá uma informação geométrica. Se tenho uma informação geométrica, eu encontro uma informação algébrica. Então, beleza, é isso aí, a primeira parte da aula, né? Na segunda parte, né, estudarei rectas e planos, né? Desde uma versão vetorial. Obrigado.